Olá, pessoal. Estamos reunidos na nossa aula remota de matemática e hoje nós iremos trabalhar com os números racionais na forma de fração. Observem essa figura no livro didático de vocês. Essa figura foi dividida em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, foram pintadas quantas? 3. Então, foram pintadas 3 partes de quanto? De 4. Então, nós podemos representar essa figura em forma de uma fração, onde a parte pintada, certo? As partes que foram consideradas, foram pintadas, foram quanto? 3, vai ficar na parte de cima, no numerador. A parte de cima da fração nós chamamos de numerador. E na parte de baixo, aqui da fração, nós chamamos de quê? Denominador. O denominador indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Essa fração, nós lemos 3/4. Observem, né, agora essas figuras aqui e como nós podemos representar cada figura em forma de fração. Essa figura aqui, ela foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, foram pintadas quanto? 5. Então, nós lemos o quê? 5/8. Essa figura aqui, ela foi dividida em 9 partes iguais, certo? E foram pintadas quantos? 7. Então, nós lemos o quê? 7/9. Essa outra figura aqui, ela foi dividida em 3 partes iguais. Foram pintadas quantas? 2 partes. Então, nós lemos o quê? 2/3. Essa outra figura aqui foi dividida em 2 partes e foi pintada quanto? Uma, onde nós vamos ler o quê? 1/2. Essa outra figura aqui foi dividida em 6 partes iguais, das quais foram pintadas quanto? 4, onde nós vamos ler o quê? 4/6. Essa outra foi dividida em 5 partes, certo? E foram pintadas quantas? 3. Então, nós vamos ler como 3/5. Nas frações em que os denominadores, certo? São 10, 100, certo? 1000. Nós chamamos essas frações de frações o quê? Decimais, certo? Ó, essa daqui, ó, 7, aí no denominador tem 10, nós lemos o quê? 7/10. Nessa outra aqui, ó, 3 no numerador e 100 no denominador, nós lemos o quê? 3/100. Nessa outra aqui, ó, 1 no numerador, certo? E no denominador, 1000, nós lemos o quê? 1/1000. Toda fração é uma divisão, onde eu pego o numerador e divido pelo denominador, certo? Então, toda fração nós podemos representar por meio de quê? De uma razão. Ou seja, toda fração também pode representar uma razão. Por quê? Porque uma razão é o quociente de uma divisão. Agora eu vou explicar para vocês quando o número que está no numerador é maior que o denominador. Porque como eu posso pintar 5 partes se só a figura está dividida em 4? Essa fração a gente pode representar na forma mista. Vou explicar agora para vocês. Como no denominador eu falei para vocês que a gente divide a figura sempre o total de vezes que tá o quê? No denominador, né? 4. Então, a figura aqui vai ser dividida em quanto? Em 4. Só que eu vou fazer outra figura com 4 partes, certo? Para mim poder pintar quantos? 5. Agora sim, ó.
1, 2, 3, 4, 5. E 4 não é o que eu dividi em 4 partes iguais? Só que eu tive que fazer outro desenho de outra figura para poder pintar a quantidade de vezes que está no numerador. Agora sim, então eu vou ter uma figura inteira pintada, mais uma de quê? De 4, certo? Então, eu posso representar como? Ó, 1 inteiro e 1 quarto. Aqui no quadradinho está explicando o número na forma mista, vai ficar 1 inteiro e 1 quarto. Pode ser lido como 1 inteiro e 1 quarto. Parte inteira e 1 quarto é o que? A parte fracionária. Bem, pessoal, a nossa aula está finalizando por aqui. Um beijão para todos e até a nossa próxima aula.